Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal 3ds CNC e nesse vídeo nós vamos praticar um pouquinho mais da linguagem GDScript, dessa vez falando ainda a respeito das funções, tá bom? Só que nós vamos trabalhar com outras ideias, tá bom? Espero que você curta bastante esse vídeo. O tempo ainda está muito curto, então só estou conseguindo colocar vídeos aí uma única vez na semana, tá? Eu peço para que vocês tenham bastante paciência. Tá bom? E na medida do possível estarei trazendo alguma novidade aqui para vocês também no canal, tá bom? Também peço desculpas aí para aqueles que têm colocado alguns comentários e eu tenho levado um certo tempo também para responder tudo isso porque o tempo realmente está muito curto. Tá bom, gente? Então vamos lá, para a gente poder ter aqui um pouco mais da prática do GDScript, tá bom? Eu criei aqui um novo projeto, tá? Eu chamei esse novo projeto de Script Parte 2, porque desse vídeo para frente nós vamos começar a trabalhar com alguns nodes também. Então a gente vai sair um pouquinho daquela parte de script e nós vamos trabalhar também em parceria com alguns nodes, tá ok? Então de começo nós vamos clicar aqui nesse botão de mais, tá certo? Você também poderia apertar Ctrl A, né? E assim você vai poder criar um novo node. Tá? De começo nós vamos colocar um node 2D. Tá? Então a nossa cena, esta cena aqui, ela tem um node 2D. Tá? Eu vou colocar o nome de main, ok? De principal. E eu já vou adicionar um script aqui, tá? Porque eu vou trabalhar com esse node. Tá ok? Então apertando aqui o botão direito e depois vindo sobre a opção Attach Script, você vai agora clicar nesse botãozinho do lado do campo Path. Estamos dentro da pasta Res, que é a pasta principal da Godot Engine. Tá? Então, dentro da pasta principal da Godot Engine, nós vamos criar uma pastinha e vamos chamar de Scripts. Tá certo? Então, Create Folder. Scripts. Né? Quando você cria a pastinha, você automaticamente passa para dentro dela e aí você já pode dar um nome para o seu arquivo de script. Tá? Eu vou chamar isso aqui de main também, tá? Mas vai ser main.gd, como está aqui no filter. Tá certo? Na verdade não precisaria, eu acredito. Vou clicar aqui no Save e aí nós vamos concluir clicando em Create. Então, clicou em Create. O que vai acontecer aqui para você? Você tem o Extends Node 2D, você tem alguns comentários aqui, eu vou apagar esses comentários. E aqui, dentro do Ready, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o Set Process. Tá? O Ready ele é chamado assim que a sua cena é carregada. Então, assim, ele é chamado uma única vez, tá certo? Quando você clica aqui no botão para você reproduzir. E ele também é utilizado para que você possa ativar determinadas funções, como é o caso do Process. Tá? Então, sempre que você quiser ativar uma função para você poder usar aqui embaixo, as funções que são da própria Godot Engine. Tá? Então, você coloca o set underline process, tá? Essa é uma delas, tá bom? E aqui dentro você coloca true, né? E você já sabe que esse true é um argumento que você está passando para dentro dessa função e, obviamente, ela vai ligar essa função ou ligar tudo aquilo que está relacionado a ela. Tá certo? Então, setProcessTrue, quer dizer, eu estou habilitando essa função. Tendo ela habilitada, agora a gente já vai poder colocar aqui func underline process ou process e aqui dentro, né, nós temos um delta, ok? Esse delta aqui, ele nos diz que essa função ela vai ser executada 60 quadros por segundo, ou seja, ela vai ser chamada 60 vezes por segundo, tá? E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos de começo imprimir aqui através do print um textinho, vai ser, deixa eu ver aqui, parte 2, tá bom? Então, é a única coisa que eu estou
pedindo para que seja executado. Tá? Imprima parte 2 no nosso painel de saída. Tá bom? Nós vamos agora salvar o nosso arquivo, tá certo? Então, apertamos aqui o F5 ou simplesmente clicamos aqui no reproduzir também dá. Tá bom? Bom, o arquivo DScript ele já está salvo. Porém, a nossa cena ainda não está salva. Então, nós precisamos salvar a cena, tá vendo? Então, essa cena ainda não foi salva, né? Então, você clica aqui no Yes para você poder salvar a cena. Você vai criar uma pastinha. Aqui você vai chamar de Scenes. Dá um OK. E dentro da pasta Scenes, você vai salvar a sua cena chamada de main.tscn. Tá bom? Então, dentro da pasta cena, você vai ter o main.tscn. Pode salvar. E agora ele está pedindo para que você possa definir uma cena como sendo a cena padrão. Então, você vai clicar em Select, vai pegar o main.tscn e vai clicar em Open. Pronto. Então, ele o main.tscn é a nossa cena padrão. Ele já está executando aqui, ó, parte 2, várias vezes. Tá ok? Se você colocar dentro do print o delta, por exemplo, você vai imprimir, as vezes que ele está executando, na verdade é o tempo, né? Então isso aqui é a velocidade com a qual o process está trabalhando, tá? Então vamos fazer o seguinte agora. Vamos criar, deixa aqui o pass. Vamos criar uma variável. Essa variável eu vou chamar de tempo. Ela começa com 0. Tá ok? E aí o que eu vou fazer com essa variável? Vou falar assim, tempo, ela vai receber ela mesma, mais o valor do delta. Tá? Então você pode ver aqui na parte de baixo que o delta, deixa eu ver se eu consigo puxar um pouco mais para cima. Pronto. O delta ele é um valor bem pequenininho. Tá vendo? Então, o que está acontecendo aqui? A variável tempo ela está recebendo ela mesma, que é 0, mais 0,1 aproximadamente, né? E aí, a nossa variável tempo ela vai sendo acrescentada. Tá bom? Então, vamos pensar que é 0,1, tá ok? Então, nesse primeiro momento, que ele for executado no nosso process, o tempo ele vai ter aproximadamente 0,1, né? No segundo quadro, por exemplo, o tempo vai ter 0,2. No terceiro, 0,3 e assim por diante. Tá? Lembrando que o process ele vai executar 60 vezes por segundo. Então, essa variável ela vai sendo acrescentada. Quadro a quadro, ela vai recebendo um valor, e ela vai tendo esse valor sendo sempre aumentado. Tá ok? Eu posso deixar dessa forma ou eu posso simplificar isso. Eu posso simplesmente colocar o mais igual. Tá? O mais igual é a mesma coisa daquilo que eu mostrei agora há pouco para você. Então, mais igual a delta. Tá bom? E aí, nós vamos imprimir isso. Quer ver? Ó? Print tempo. Deixa eu apertar aqui o nosso F5. E você pode ver que ele vai sendo acrescentado. Tá vendo? Ó? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 segundos. Tá bom? Então, vamos pensar nisso como sendo segundos, tá? Beleza. Eu vou criar uma função. Vou colocar aqui, por exemplo, exibir texto. Uma função exibir texto. Eu posso colocar assim também, viu, pessoal? Opa, não preciso colocar desse jeitinho aqui, tá? Normalmente as funções da própria linguagem elas já vêm assim, tá? Mas não preciso colocar daquele jeitinho lá, não. Então, função exibir texto. A função exibir texto, ela vai mostrar simplesmente o que tem dentro da variável tempo. Tá bom? Então, veja só. Se eu apertar F5, nada está acontecendo. Tá bom? Quem está exibindo o que está dentro do tempo é a minha função exibir texto. Só que em nenhum momento eu estou chamando ela.
Tá bom? Para chamar a função, você já sabe, você precisa vir aqui ou dentro do ready, para você fazer assim, por exemplo, exibir texto. Aqui eu estou chamando a minha função exibir texto e normalmente ela vai exibir o que está aqui dentro. Tá? Então, exibir texto tem que mostrar o quê? O que está dentro da variável tempo. Vamos ver? F5, 0. Tá? Então, por enquanto, ele está exibindo o quê? 0. Tá? Beleza. Só que eu não vou chamar exibir texto aqui, né? Porque aqui, o que está acontecendo? Quando eu entro na cena, o ready ele vai executar a função. Tá? Então, não deu muita diferença para a gente. O que nós vamos fazer? Nós vamos chamar a função exibir texto aqui no process. Tá? Então, vamos lá. Exibir texto no process. Então, tipo assim, como o process está executando 60 vezes por segundo, então ele vai chamar em um segundo essa função 60 vezes. E ela vai exibir o texto. Né? Vamos ver? Olha lá. Beleza. Ok. Mas aí, qual é a ideia? Eu não quero chamar essa função direto. Eu quero chamar essa função apenas quando passar 10 segundos. Vamos colocar 5 para ficar um tempo mais curtinho? Então, a gente pode testar isso. Tá? Se a variável tempo, né, tiver um valor acima de 5, o que vai acontecer? Aí nós vamos chamar exibir texto. Tá? Então, veja o que eu estou fazendo aqui. Ó. Se o valor que está aqui dentro da variável tempo for maior do que 5, né, então ele chama a função. Vou apertar aqui F5. Então, está passando o tempo, né, embora não estamos vendo nada aqui. Olha lá. Está vendo? Chegou no 5, ele chama a função. Tá certo? É claro que podemos criar aqui também uma outra variável. Eu vou chamar isso aqui de variável exibir. E ela vai estar setada como true. Tá? E aí eu posso fazer o seguinte. Se tempo for maior que 5 e exibir for igual a true, se bem que eu não preciso colocar esses dois iguais aqui para comparar, porque quando eu chamo no if, né, uma variável, eu já estou verificando se ela é verdadeira. Tá bom? Então, se o tempo for maior que 5 e exibir for verdadeiro, ele vai chamar exibir texto. E aí, depois que ele chamar a função, exibir vai receber false. Tá certo? Vamos ver? Então, está passando o tempo, ó lá. Passou o tempo. Ó, mostrou. Mostrou ali 5 segundos. Por que ele não continuou? Bom, ele não continuou porque você chamou a função e logo após você falou assim, exibir está recebendo false. Tá? Então, lembrando que você está dentro aqui do process e ele fica, né, chamando tudo que está aqui dentro 60 vezes por segundo. Então, ele sempre vai ficar chamando, né, tudo que está aqui dentro. Ele sempre vai ficar executando tudo que está aqui dentro. Tá? Então, ele vai ficar aqui, ó, executando. Quando o tempo chega em 5, ele chama a função. E a variável exibir passa para false. Aí ele vai chamar de novo. Aí ele vai testar de novo. Tempo é maior que 5? É. E exibir é verdadeiro? Não. Por quê? No segundo atrás, no segundo anterior, eu falei que exibir é igual a false. Tá? Então, essa condição já não mais é satisfeita e a função não é mais o que? Chamada. Tá? Então, só para você ter uma ideia, eu posso colocar o else aqui para a gente poder fornecer uma instrução diferente dessa. Ó, print, né? Então, exibir, vou colocar assim, ó, entre aspas, né, que é um texto que eu quero exibir. Exibir agora é falso. Tá certo? Então, a gente vai testar. Se o tempo for maior do que 5 e exibir verdadeiro, ele chama a função
e exibir passa para false. Tá? Caso contrário, ele vai mostrar esse texto. Exibir agora é falso. Executando aqui para você ver. Ó, quando atingiu 5, foi muito rápido. Foi super rápido, né? Não deu nem para perceber. Deixa eu só subir um pouquinho aqui, ver se a gente consegue encontrar um momento. Aqui, ó. Então é o seguinte, se tempo for maior que 5 e exibir verdadeiro, ele mostra aqui. Caso contrário, ele mostra isso daqui. Tá? Então, olha como é que é tranquilo trabalhar aqui com o GDScript nesse sentido. Tá? Isso aqui realmente deixou isso aqui tudo muito poluído, né? Mas aqui nós estamos simplesmente praticando, lembra? Quanto mais a gente praticar, melhor, né? Nós estamos praticando o uso de variáveis, seja ela do tipo inteira ou lógico, né? Estamos usando aqui a estrutura de decisão e estamos trabalhando também com funções. Tá bom? Deixa eu colocar só mais uma função aqui rapidinho. Ó, se, ou melhor, função mostrar underline texto. Então vamos lá. Print. Estamos na parte 2. Tá bom? Então a função mostrar texto, ela vai mostrar o quê? Isso daqui. Tá bom? Então a gente pode continuar testando. Ó, se tempo for maior do que 5 e exibir for verdadeiro, então chama essa, né? Podemos colocar mais um if aqui. Ó. Se tempo for maior do que 10 and exibir texto for verdadeiro, então chama mostrar texto e exibir texto passa para false. Tá? Porém, exibir texto não existe aqui na parte de cima, eu vou colocar agora. Exibir texto igual a true. Ok? Então é a mesma ideia, viu, pessoal? Tá vendo? Ele começa a exibir texto como verdadeiro, né? E quando chegar a ter um valor no tempo maior que 5, o que vai acontecer? Ele vai mostrar exibir texto, porque exibir é verdadeiro. Tá? Então ele mostra o exibir texto, exibir passa para falso, então isso aqui não vai ser mais executado. Tá? E eu também tenho aqui um outro if. Ele está verificando a variável tempo. Quando ela tiver um valor maior do que 10 e exibir texto for verdadeiro, ele mostra essa função. E o exibir texto passa para false. Então isso aqui é mais um teste, né? Para a gente trabalhar com as variáveis, com as estruturas de decisão e com a questão também das funções. Tá bom? Vou executar para você ver, para a gente finalizar esse vídeo. E aí no próximo vídeo a gente vai continuar praticando mais algumas coisas aqui. Tá ok? Acredito que o próximo vídeo também vai ser nesse sentido aqui, viu, pessoal? Tá vendo? Ó, deu certo. Então, quando deu 5 segundos e exibir estava sendo verdadeiro, ele chamou essa função. Quando deu mais de 10 segundos e exibir texto estava como verdadeiro, ele chamou esta função. Tá? Então, isso aqui a gente está fazendo baseando-se no tempo sendo acrescentado graças ao delta. Tá bom? Um pouquinho mais para frente a gente vai chamar também as funções, mas se baseando em um node chamado de timer. Tá ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham curtido. Forte abraço, nos vemos agora no próximo vídeo. Até lá!